Presta atenção no que eu vou te dizer, ó. Para você entender a Bíblia, você precisa entender que existe uma lógica. Essa lógica vai passar por palavras que foram escritas em outras línguas, em outros dialetos. Como por exemplo, já comecei, hein? Como por exemplo, a palavra Gênese. A palavra Gênese não é uma palavra do nosso dialeto, da nossa língua. A palavra Gênese, como outras que você vai encontrar aí, diferentes, vem da língua grega, vem do vocabulário grego. O mundo, um dia foi dominado pela Grécia. Como hoje nós poderíamos dizer que o mundo é dominado pelos Estados Unidos. Sabia que tem um monte de palavra que nós falamos e não é da nossa língua, não é do nosso dialeto, mas sim é do inglês? Dá um exemplo aí, palavra que você fala todos os dias. Ok. Todo dia você fala ok. Ok não é nosso. Ok é deles. Hã? Qual mais? Fala aí pra mim, palavra que você fala todo dia que é do inglês. Hã? Tchau é do inglês também? Não sei, é? Você fala todo dia. Por que isso? Vamos entender aqui, ó. Porque quem domina hoje o mundo é os Estados Unidos. A maior potência hoje é os Estados Unidos. Então a língua que predomina é o inglês. Na época em que essa Bíblia foi traduzida para o mundo, vamos usar esse termo, quem dominava era a Grécia. A língua que predominava era o grego. Então, por exemplo, a palavra Gênese significa o princípio. É isso que significa a palavra Gênese. O início, a criação, o princípio. Esse é o motivo que o primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis. É o que eu falei da lógica. O começo da Bíblia, olha o verbo. O começo, começar. Tem que ser o Gênesis, o princípio, a criação, ou a Gênese. Não quer dizer que todo o conteúdo do livro vai estar de acordo com o nome. É o ponto de partida, é o ponto inicial. Porque a partir daí você vai entender o restante. A palavra Gênesis significa o quê? O que significa a palavra Gênese? O início, o começo, o princípio, a criação. Então nós temos o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Quer dizer que toda a história do mundo, o
princípio do homem, o princípio do planeta, o princípio dos animais, o princípio das águas, o princípio da natureza, o princípio de tudo, eu vou encontrar em qual livro da Bíblia? No Gênesis. É isso que eu quero que você entenda. Não tem como você dar o passo 2 sem entender o passo 1. Toda vez que você for falar do começo, toda vez que alguém for falar do começo de tudo, e você quiser usar a Bíblia como referência, você vai se lembrar que o princípio é a Gênese. A criação é a Gênese. Então aonde que eu vou falar de Adão e Eva? Aonde que eu vou falar do primeiro pecado? Por que Gênese? Mas o que eu falei aqui agora? Quando eu falei do pecado aqui, eu falei de qual? Não. Quando eu falei do pecado, eu falei de qual pecado? Qual? O primeiro. É isso que eu quero que você entenda, a lógica. Eu vou falar do primeiro pecado, então eu vou achar isso aonde? Eu vou falar do primeiro homem, o ser humano que existiu na terra, então eu vou achar isso onde? Eu quero falar do primeiro sacerdote que a Bíblia fala, que o mundo teve, eu vou achar isso aonde? Toda vez que eu usar a palavra primeiro, princípio, criação, início, eu vou encontrar tudo isso aonde? Pronto. Quem foram os primeiros filhos do mundo? Caim e Abel. Filhos de Adão? Então aonde que eu vou achar Caim e Abel? Por que eu vou achar eles em Gênesis? Porque foram os primeiros filhos. A lógica é a palavra primeiro, princípio, começo, criação, início. Você vai encontrar tudo aqui no Gênesis ou na Gênesis. Na Gênese, né? Melhor dizendo. Então guarda isso. O primeiro livro da Bíblia, Gênese. Abre na página, naquela primeira página que mostram todos os 66 livros, por favor. Olha lá. Foca lá no Gênese, por favor. Na Gênese. Olha lá. É o primeiro. Ele iniciou tudo. Primeiro pecado. Primeira redenção. Como primeira redenção? Hoje nós vivemos uma redenção. A redenção que nós vivemos hoje é por causa do sangue de quem? De Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Mas aconteceu outra redenção antes. Quando? Na época de Noé, do dilúvio. Não teve uma família que foi salva? Noé e sua família. Em meio a toda a destruição que aconteceu, Noé e sua família não foram salvos? Não houve redenção? Foi a primeira redenção. Olha de novo a palavra primeiro. Então aonde que eu vou encontrar Noé e sua família? Quem foi o primeiro homem? O primeiro homem que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus falou com ele, que faria dele um povo abençoado. Quem foi o primeiro homem? Foi Abraão.
Se ele foi o primeiro com quem Deus falou, o primeiro com quem Deus falou, o primeiro com quem Deus fez uma aliança e falou que faria dele uma grande nação, aonde que eu encontro Abraão? Tudo que for primeiro eu vou encontrar onde? Entendeu o que significa a palavra Gênesis? Primeiro, começo, princípio, criação, início. Quem entendeu? Então vamos lá. Se você tiver entendido isso, você vai entender a sequência. O segundo livro da Bíblia se chama Êxodo. É outra palavra que não tem a ver muito com o nosso vocabulário. Então, primeiro precisamos entender o que significa a palavra êxodo. Êxodo significa migração, saída de um lugar para o outro. Por exemplo, aqui em Feira de Santana tem muitas pessoas que passaram por um êxodo. Moravam em alguma cidade aqui dos arredores, do interior, migraram de lá para a Feira de Santana. Então você viveu um êxodo. Você passou por um êxodo. Você saiu de lá e veio para cá. Esse é o significado da palavra êxodo. Agora deixa eu voltar na Gênese. A criação é em Gênese. O primeiro homem é em Gênese. O primeiro pecado também é? Aonde entra o pecado, entra o que junto? A morte. Aonde entra o pecado, entra junto a morte. O que é o pecado? O que é o pecado? Mas traduz isso para mim, é a desobediência, mas explica isso para mim, o que é o pecado? Pode falar, gente, não tenha medo não. O culto aqui hoje é diferente, é um seminário, é uma escola, é para aprender. E a gente aprende errando. O que é o pecado? Então, mas o que vocês estão falando são frutos do pecado. Eu quero aqui englobar tudo. Eu quero entender exatamente o que é o pecado. Se eu falar que o pecado é roubar, é matar, é a desobediência, eu estou falando de frutos do pecado, produtos do pecado. O que é o pecado? Vou ensinar para você em poucas palavras. O pecado é o ser humano andar em desacordo com os princípios de Deus. Isso é o pecado. Isso é o pecado. Toda vez que eu ando em desacordo com os princípios de Deus, eu estou pecando. Aí vem os frutos do pecado que nós falávamos. Por exemplo, o que a gente fala? A gente aprende que a pessoa que vive nos vícios, drogas, alcoolismo, bebidas alcoólicas, cigarros, o tabagismo, por que nós dizemos que ela está pecando? Porque tudo aquilo, todas aquelas substâncias vão atingir o corpo dela, vão prejudicar o corpo dela, vão adoecer o corpo dela. E um dos princípios de Deus é que o nosso corpo seria templo do Espírito Santo. E nós não deveríamos em momento nenhum
danificar o nosso corpo. Por isso que nós falamos que o vício é um pecado. Não é simplesmente pelo usar aquilo dali, mas sim os efeitos que aquilo ali causam na vida da pessoa. Então, vamos entender aqui, ó, não para não, presta atenção aqui, ó, segue o raciocínio. Lá na Gênesis acontece o primeiro pecado. Acontece na Gênesis. Junto com o pecado vem o quê? A morte. O que é a morte? Biblicamente falando, o que é a morte? Quem sabe me dizer? Você vai encontrar a palavra morte na Bíblia muitas vezes. O que é a morte? Aos olhos de Deus, o que é a morte? Uma vez Jesus chegou, presta atenção. Uma vez Jesus chegou na casa de um homem chamado Jairo. As pessoas que estavam ali na casa estavam chorando, tristes, porque a menina estava muito doente e na visão daquelas pessoas a menina tinha o quê? Morrido. Mas Jesus chega naquela casa e Jesus fala assim, ó: não temas, a menina não está morta, ela apenas dorme. A menina estava morta ou não estava morta? Estava morta ou não estava morta? E por que Jesus falou que ela não estava? Porque na ótica de Deus, a morte não é a mesma na nossa ótica. Na nossa ótica, a morte é esse corpo aqui, ó, parar de funcionar, falecer. Na ótica de Deus, a morte é a separação que existe entre o homem e Deus. Isso é a morte na ótica de Deus. É a distância que passa a haver entre o homem e Deus. Lembra quando Deus falou para Adão e Eva? Ele disse, ó, vocês estão no jardim, tudo que tem aí vocês podem tocar, tudo que tem aí vocês podem comer, só não toca nessa árvore, porque o dia que vocês tocarem aqui, certamente vocês morrerão e não viverão. Adão e Eva tocam no fruto que Deus proibiu? Toca ou não toca? Morreram? Na ótica humana, morreram? Não. Mas eles foram afastados de quem? De Deus. Foram separados de Deus. Deus disse para eles, a partir de hoje vocês não moram mais aqui. A Bíblia fala que Deus passava naquele jardim todos os dias, na viração do dia. É como se você recebesse a visita do próprio Deus, em pessoa, na sua casa todos os dias. Então, como entrou o pecado, ou melhor dizendo, houve o pecado, e junto com o pecado entrou o quê? Junto com o pecado entrou o quê? A morte. Então Adão e Eva foram separados de quem? Toda vez que nós permitimos o pecado entrar na nossa vida, nós somos separados de Deus. Por isso que parece, por isso que nós sentimos um vazio, uma tristeza, quando oramos em meio ao pecado e sentimos como se Deus não estivesse nos ouvindo.
É porque nós estamos separados. Deus está lá e nós estamos cá. Então no Gênesis, ou na Gênese, acontece o primeiro pecado. Junto com o pecado, vem o quê? A morte. O que é a morte? Separação do homem em relação a Deus. E quanto mais longe o ser humano fica de Deus, o que começa a acontecer com a vida dele? Deus é luz. Lembra que a Bíblia fala que Deus é luz? Se Ele é luz, então quer dizer que o inimigo é o quê? Trevas. Quanto mais longe eu vou ficando da luz, mais perto eu vou ficando de onde? Então, quando há essa separação entre o homem e Deus, o homem começa a entrar nas trevas. E o que tem nas trevas? O que é que tem nas trevas? Qual que é um dos nomes que é atribuído a Satanás? Príncipe das trevas. Quem habita nas trevas? As forças do mal. Quando a pessoa, por causa da morte, o pecado, a separação dela de Deus, ela vai se distanciando do Senhor, ela vai se aproximando das coisas ruins. Deixa eu ensinar uma coisa para você, guarda isso. Ei, o espírito mau, ele não tem autoridade nenhuma de entrar na vida de um ser humano, se aquele ser humano não der legalidade a ele. Nenhuma! Ele só entra se tiver legalidade. Se ele vê que a pessoa está dando motivos, dando brechas. Então entende comigo aqui, você vai entender agora o que é o Êxodo. Na Gênesis acontece o primeiro pecado. Vem a morte. A morte é a separação do homem em relação a Deus. E aí depois do primeiro pecado, vem o segundo. Abel mata, melhor dizendo, Caim mata Abel, o próprio irmão. Além de ser um homicídio, ainda foi do próprio sangue. Depois vem o terceiro pecado multiplicado. A Bíblia fala que a terra estava tão suja, que Deus resolve exterminar tudo. Aí vem o dilúvio. Deus salva Noé e a sua família. Você concorda comigo que tudo começou de novo agora? O mundo começa de novo com Noé e sua família? Só que quando eles saem da arca, deixa eu contar uma coisa para você. Isso aqui é para você guardar, isso aqui é para você aprender. Quanto tempo que Noé e sua família ficaram na arca? Quanto tempo que Noé e sua família ficaram na arca? Engano seu, foi em torno de 2 anos. 40 dias e 40 noites choveu. A terra se encheu de água. Não existia terra mais. Era só água. Aquela água precisava escoar. É como se houvesse uma enchente numa cidade. Choveu demais na noite de ontem. Um exemplo, inundou a cidade. 3 metros de água passando nas ruas. Quer dizer que no outro dia já está tudo seco, tudo limpo? Aquela água precisa baixar.
Eles ficaram em torno de 2 anos dentro da arca. 2 anos. Dentro de uma arca. Agora olha que interessante. Não faltou comida. Não faltou nada. E os animais? Quanto que um boi come? Um camelo? Um elefante? Quanto? E não faltou nada. Tinha tudo para dar certo agora, concorda comigo? Eles saem da arca. Saem da arca. Ei! Agora era para tudo dar certo. Só que um dos filhos de Noé, chamado Cã, desrespeita o próprio pai. É só você ler a história. Você consegue mostrar aí? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Logo depois que eles saíram da arca, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber. Fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai, sem que a visse. Eles sabiam, todos eles sabiam que era um pecado terrível. O filho vê a nudez dos pais, seja do pai ou da mãe. Mesmo sabendo disso, o que Cã faz? Ele, além de ver, zomba e espalha. Para você entender aqui, estou dentro do Gênesis. Eu preciso que você entenda essa ligação aqui, essa ligação é a mais complexa. As outras são automáticas. Ele vê, zomba e espalha. Aí o que Noé faz? Naquele momento falta em Noé maturidade. Falta em Noé domínio próprio. Noé faz algo que muitos de nós fazemos na hora da raiva. Noé faz o que muitos de nós fazemos na hora do problema. Perdemos o controle. E quando você perde o controle, você fala o que não deve. Sua palavra tem poder para abençoar e amaldiçoar. Quantas vezes um filho seu está sofrendo por causa de uma palavra que saiu de sua boca? Quantas vezes o seu casamento está com problemas por causa de palavras que saíram de sua boca? Que na hora da raiva, você soltou e aquilo se tornou uma realidade. O que Noé faz? Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse, o que Noé disse? Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem
e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja o quê? Servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Então Noé amaldiçoa quem? O filho dele. O filho dele deixa aquilo entrar onde? Olha o problema. Uma palavra que sai da boca do pai, entra no coração do filho, e o filho vai embora. E o filho começa a andar em desacordo com os princípios de quem? De Deus. E o filho começa a viver pecando. E os descendentes daquele filho também vão pecando. O que era errado, agora já não era errado mais. As coisas que normalmente nós aprendemos que não deveríamos fazer, talvez por raiva, não sei, por mágoa, por ressentimento, aquele povo começa a fazer e fazer e fazer, e ali começam a nascer os povos que a Bíblia chama de inimigos dos povos de Deus, que você já ouviu falar, filisteus, heveus, heteus, cananeus, jebuseus, egípcios, guarda esse, egípcios, entre outros. Tudo debaixo de uma palavra de maldição. Tudo debaixo de uma palavra de maldição. E aquele povo começa a viver longe de quem? De Deus. Aí começam a aparecer o quê? Os deuses deste mundo. Uma vez que eles estavam distantes de Deus, o Senhor, que eles pensavam que o Senhor não queria saber deles, por causa da palavra que Noé proferiu, então eles começam a criar os próprios deuses deles. Aí começa a nascer aquela montoeira de deuses que a gente vê. Baal, Sete, Aserá, e por aí vai. Tudo no meio daqueles povos. Está entendendo comigo? Tudo no meio daqueles povos. E aqueles povos começam a fazer a vontade do maligno. Tudo que o maligno gosta, aquele povo faz. Porque aquele povo deixa de ter total compromisso com Deus. E uma coisa engraçada, guarda isso. Estou dentro da Gênesis para entrar no Êxodo, você vai entender. O engraçado é que aquele povo começa a prosperar. Aquele povo começa a ser bem sucedido. Aí eu vou trazer para o dia de hoje. Você também acha engraçado porque que as pessoas que estão tão longe de Deus começam a prosperar. E você servindo a Deus, andando com Deus, às vezes não está caminhando daquela forma, não está prosperando daquela forma. Mas por que aquele povo começa a prosperar? Porque o inimigo não queria que aquele povo voltasse para quem? Quando Satanás se encontra com Jesus lá no deserto, no jejum de 40 dias e 40 noites, uma das propostas de Satanás é a seguinte:
ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. E ele diz para Jesus assim: tudo isso eu te darei, tudo. Você só tem que fazer uma coisa: se prostrar e me adorar. Quer dizer o que? Se curvar às minhas vontades, aos meus princípios, ao que eu falo, esquecer o que Deus fala. E Jesus responde a Satanás assim: está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. O que Jesus está ensinando para mim e para você? Que às vezes, quando olhamos para a vida das pessoas neste mundo, pessoas que estão longe de Deus, estão distante de Deus, e aparentemente nós vemos elas prosperando, bem-sucedidas, aquilo na verdade é uma forma do inimigo prendê-las longe de Deus. Porque você pode observar que quando as coisas começam a dar errado para as pessoas, quando as coisas começam a andar para trás, quando as pessoas começam a ficar doentes, quando as pessoas começam a passar dificuldades terríveis, ela se torna quebrantada. E ela logo procura quem? A Deus. Então ela se volta para Deus. Aqueles filhos de Canaã começam a prosperar, começam a crescer, começam a vencer, formam nações poderosas. E você vai encontrar no livro de Gênesis. O que significa Gênesis? Começo, princípio, início. Você vai encontrar no livro de Gênesis a primeira grande nação que a terra teve. Quem sabe qual foi a primeira grande nação que a terra teve? O Egito. A primeira grande nação, potência que a terra teve foi o Egito. Foi a primeira grande potência. Lembra da palavra primeira? Tudo em Gênesis. Lembra dos filhos de Noé? Aqueles que ficaram com Noé também deixaram o pecado entrar. E aonde entra o pecado, entra também o quê? Onde entra o pecado, entra o quê? A morte. Entra a morte. A morte é a separação do homem de Deus. E quando há essa separação, vem o quê? A dor, o sofrimento, a angústia. Então, no final do livro de Gênesis, você encontra o povo de Deus entrando no Egito. No final da criação, do início, do princípio, você encontra o povo de Deus entrando no Egito. A princípio, eles entram até bem. Mas ali existia também o pecado. A separação do homem de quem? De Deus. Estou fazendo a ligação entre os dois primeiros livros da Bíblia aqui, ó. A separação do homem de Deus. E aquele povo fica, sabe quanto tempo no Egito? Quem sabe? 430 anos. O povo fica quanto tempo no Egito?
Quanto tempo? Podemos dizer que se passaram aí pelo menos 4 gerações? No mínimo 4 gerações, uma média de 108 anos para cada geração. Quanto tempo eles ficam no Egito? 430 anos, como o quê? Como o quê? Escravos. O escravo é bem tratado ou é humilhado? O escravo come bem ou come mal? O escravo é feliz ou é infeliz? E por que eles se tornaram escravos, passaram a comer mal, viver mal, ser infelizes? Porque eles estavam distantes de quem? As pessoas são infelizes hoje também porque estão distantes de Deus. Aí tem gente que fala assim, só porque eu não sou crente, o bispo Paulo está dizendo que eu estou distante de Deus? Eu vou responder para você da seguinte forma: se você não é crente, você é pior do que o diabo. Porque a Bíblia fala que até o diabo é crente. Que é isso, bispo Paulo? É? Mostra para mim aí. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ser crente não é ter uma religião. Ser crente é acreditar que existe um único e verdadeiro Deus. O Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. O Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e é o fim. Ele não é eterno. Ele é sempre eterno. Uma coisa eterna ou uma pessoa eterna é alguém que teve um princípio e não vai ter um fim. Deus não teve um princípio. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele não é eterno, ele é sempre eterno. Ser crente é isso. Olha lá, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então o que eu estou querendo dizer aqui, ó, ei, não é a pessoa falar, o bispo Paulo está dizendo que eu estou distante de Deus porque eu não sou crente. Não, crente todo mundo aqui deveria ser. O que nos distancia de Deus é o que mesmo? Porque o pecado traz o quê? A morte. As pessoas hoje sofrem porque estão distantes de Deus. E estão distantes de Deus porque preferem continuar pecando, desobedecendo os princípios de Deus. Aí vem a escravidão, vem a humilhação, vem a dor, vem o sofrimento. Então o povo foi, no final ali da Gênesis, o povo foi parar onde? Foi parar onde? No Egito, e ficou lá quanto tempo? Quanto tempo? 430 anos. Como o quê? Como escravos. Depois de 430 anos, guarda isso, está escrito, mostra para mim. Aquele povo começa a clamar a quem? A Deus. Depois de 430 anos, aquele povo começa a orar. Depois de 430 anos, aquele povo se volta para Deus. E a Bíblia diz que Deus se lembra do seu povo. Quer dizer que quando eu tomo uma decisão de abandonar o pecado, aquilo que infringe os princípios de Deus, e começo a buscar a Deus,
a morte deixa de existir e eu começo a receber vida. Deus se lembra de mim. Olha lá, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com quem? Com Abraão, com Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Depois de 400... Demorou, hein? Você vê como é que o ser humano é difícil? Demorou 430 anos para o povo entender que estava sofrendo porque estava distante de quem? De Deus. Você já viu quando você convida alguém que está sofrendo para vir na igreja? Normalmente, qual é a resposta que você recebe? É um sim ou é um não? É um não. Porque o ser humano demora para entender. Tem uma mensagem na Bíblia que Deus viu que o ser humano era tão duro, mas tão duro, que Deus nem usou outro ser humano para falar com ele, não. Usou logo uma jumenta. Falou, vou usar logo um cavalo, uma jumenta, um burro. Que eu acho que assim vai funcionar, porque foi quando Deus usa a jumenta para falar com Balaão. Meus irmãos, agora olha a ligação aqui, ó. No final do livro da Gênesis, o povo vai para o Egito. Lá no Egito eles ficam 430 anos. Esses anos foram de quê? Escravidão. Só que aí eles se voltam para quem? Para Deus. Buscam a quem? A Deus. Se arrependem dos seus pecados, dos seus erros e clamam a Deus. Aí Deus faz o quê? Escuta eles. Deus vê a situação deles. E Deus envia um homem com uma missão. Qual missão? Tirar o povo da escravidão. Quem é esse homem? Moisés. Qual era a missão de Moisés? Qual era a missão de Moisés? Qual era a missão de Moisés? Tirar o povo daquele lugar e levar para a terra. Qual é o nome que se dá a essa atitude de sair de um lugar e ir para outro? Êxodo. Migração. Sair de um lugar para outro. Por isso que o livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Primeiro vem a criação de tudo, o princípio de todas as coisas, inclusive do pecado, da morte, da escravidão. Aí logo em seguida o povo se volta para Deus e Deus envia um homem para tirar o povo daquela terra e levar para a terra prometida. Quem está entendendo? Essa ligação aqui é a mais... Não é que é difícil, mas você precisa entender o que aconteceu. No começo entrou também o pecado, com o pecado entrou a morte, com a morte entrou a escravidão. Uma vez que o povo estava escravo, o povo precisava sair. Por isso que o livro de Êxodo é onde você vai encontrar tudo que tem a ver com a saída da escravidão. Vamos lá. Quem já ouviu falar sobre o faraó? Quem era o faraó? Quem era o faraó? Rei do Egito. O Egito era onde o povo estava escravo
e Deus ia tirar eles de lá. Então, qual é o livro da Bíblia que eu vou ouvir falar de Faraó? Quando Moisés tira o povo do Egito, a primeira grande dificuldade que eles têm é o Mar Vermelho. Tinha que atravessar, tinha que passar para o outro lado. Se o Mar Vermelho foi a primeira dificuldade na saída do Egito, em qual livro da Bíblia eu vou encontrar sobre o Mar Vermelho? No Êxodo. Tudo que tem a ver com a saída do Egito para a terra prometida, eu vou achar onde? As pragas que caíram lá no Egito, a chuva de pedras, a morte dos primogênitos, as águas se transformando em sangue, eu vou achar tudo isso aonde? Porque o Êxodo é a migração, a saída do povo do Egito, da escravidão para a terra prometida. Tudo que tem a ver com a saída de um lugar para o outro. Nesse caso, do Egito para a terra prometida. Eu vou encontrar onde? No Êxodo. Quem está entendendo? Posso continuar? Deus já criou tudo. O homem, por sua vez, criou também as coisas que não prestavam. Veio a escravidão. O povo foi parar no Egito. Ficou 430 anos. Buscou a Deus. Deus ouviu. Enviou Moisés. Tirou o povo do Egito. O povo caminhava em direção à terra prometida. Encontrar o Mar Vermelho era uma dificuldade, mas aquele povo agora estava com quem? Estava com quem? Olha que interessante. Então quer dizer que depois que a pessoa toma uma atitude de vir buscar a Deus, não significa que não vai haver dificuldades na vida dela mais. Ela vai encontrar dificuldades no caminho. Mas a diferença é que agora ela está com quem? Ela está com Deus. Eles atravessam o Mar Vermelho. Deus manda Moisés parar num lugar chamado Monte Sinai. O Monte Sinai estava logo depois do Mar Vermelho. O Monte Sinai estava na terra prometida? Não. O Monte Sinai não estava na terra prometida. O Monte Sinai estava logo depois do quê? Do Mar Vermelho. Ali era uma parada importante. Por quê, Bispo Paulo? Analisa comigo. Você pega milhares de pessoas, em torno de 2 milhões de pessoas, que nunca saíram do Egito, não sabem o que é a vida lá fora. É um povo que não tem uma cultura, não tem uma lei, não tem um papel que diz, ó, é proibido isso, pode fazer aquilo, aquilo outro não pode. Não existia nada, não existia uma constituição, não existia nada. Então Deus manda Moisés parar no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus começa a dar as instruções. A primeira instrução que o próprio Deus dá a Moisés se chama 10 mandamentos. 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Lembra? Tudo na saída, ó. A migração de um lugar para o outro. Então aonde que eu vou achar os 10 mandamentos? Êxodo.
Deus fala sobre os 10 mandamentos. Só que naquele lugar ali, vai nascer o terceiro livro da Bíblia. Vai nascer ali no monte, no pé do monte. O terceiro livro da Bíblia, ele nasce como se fosse dentro do Êxodo. A migração ainda não tinha terminado. A migração vai continuar. Eles ainda não entraram na terra prometida. Não. Mas Deus estava entregando para eles algo importante. E se tivesse sido colocado, embutido no livro do Êxodo, talvez nós não entenderíamos da forma que precisamos entender. Ali no Sinai, nasce o terceiro livro da Bíblia. Ali no pé do monte, ali naquela região, nasce o livro de Levítico. O terceiro livro da Bíblia se chama Levítico. O que é que fala o livro de Levítico? É a instituição dos sacerdotes, dos levitas. Espera aí para você entender. Deus estava levando milhares de pessoas para um outro lugar. Alguém tinha que fazer a parte espiritual com aquelas pessoas. Mediadores ali. Alguém tinha que ter o grupo. Deixa eu falar numa linguagem simples. Tinha que ter os pastores, os obreiros. Tinha que ter os cantores, as pessoas que louvam, os levitas. Tinha que ter. Então, naquele momento, Deus institui essas pessoas. Ali nascem os levitas. Ei, olha uma grande mudança que foi feita de lá para cá, e as pessoas aprendem errado. Hoje em dia, a maioria chama levita a pessoa que toca um instrumento ou canta na igreja. Mas o entendimento bíblico de levita não é apenas aquele que toca um instrumento ou canta na igreja. É qualquer pessoa que tenha um ofício na igreja. Levita não é só o cantor ou só o músico. Levita é o obreiro, o porteiro da igreja, é o pastor da igreja, é o zelador da igreja, é o músico da igreja, é aquele que tem uma função na obra de quem? De Deus. Inclusive, eu aconselho a todas as pessoas que fazem a obra de Deus, independentemente da função que ela exerça, ler o livro de Levítico. Ali Deus vai mostrar claramente como que um servo dele tem que se consagrar, tem que se santificar. Hoje em dia o que nós vemos são pessoas que exercem funções na obra do Senhor e estão todas sujas, estão dando maus exemplos. Não existe consagração nenhuma, não existe santificação nenhuma. Estão envergonhando a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Isso se chama falta de temor, falta de respeito. E sabe por que uma pessoa passa a não ter respeito? Porque ela desconhece com quem ela está lidando. Eu tenho certeza que aqui tem pais, tem mães, que seu filho não altera a voz com você não, porque ele sabe com quem ele está mexendo. Em compensação,
Não estou apontando para ninguém, não estou julgando ninguém aqui, estou dando exemplos. Talvez tenham pais, tenham mães aqui que o seu filho bate no seu rosto. E por que isso? Ele não sabe com quem ele está lidando. Ele não tem o temor. Ele não tem o respeito. Então a maioria das pessoas que hoje fazem a obra de Deus e tem causado escândalos, comentários ruins, tem envergonhado o nome do Senhor, é porque elas não têm nenhum respeito para com quem? Com Deus. Quando você lê o livro de Levítico, você vê a seriedade que é a obra de Deus. Ali, o terceiro livro da Bíblia, Deus estava dizendo para o povo assim: eu estou levantando pessoas para cuidar de vocês espiritualmente. Eu estou levantando pessoas que vão orientar vocês, que vão orar por vocês, que vão ministrar sobre vocês. Pessoas que vão ter a função da casa de Deus, da obra de Deus. Porém, essas pessoas têm que ter respeito, santidade, comunhão comigo. Tem que ser de Deus de verdade. Porque se não for, eu mesmo vou eliminar. É só você ler o livro de Levítico, você vai conhecer isso. O próprio Deus eliminar. Aí você vai dizer para mim assim: Bispo Paulo, e por que Deus não elimina hoje? Por dois motivos. Primeiro lugar de tudo, porque hoje existe a misericórdia, a graça do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E em segundo lugar, que tem muita gente que não é Deus que levanta, não. Tem muita gente fazendo a obra de Deus por aí que não é Deus quem levantou. Foi o homem que levantou. Por amizade, por algum motivo. Aí, fulano vai ser isso, ciclano vai ser aquilo. Então, quem está entendendo? Então, o terceiro livro da Bíblia, qual que é? Levítico. No livro de Levítico, o que Deus faz? Deus institui o quê? O sacerdócio, os levitas, aqueles que fariam a obra de quem? De Deus. Quem são os levitas? É só os cantores? É só os músicos? Quem são os levitas? Todos que têm algum tipo de atividade na obra de Deus. Quem está entendendo? Mas a caminhada está o quê? Continuando. Lembra do Êxodo? O que é o Êxodo? Saída de um lugar, indo para o outro. Já chegaram já na terra prometida? Não. Presta atenção comigo aqui que eu vou entrar no quarto livro da Bíblia. No quarto. Ei, qual é o primeiro? Por que a Gênese? Qual é o segundo? Por que o Êxodo? A migração, a saída de um lugar para o outro. Qual é o terceiro? Por quê? O que é o Levítico? É quando Deus institui aqueles que fazem a obra do Senhor. Ali é Deus mostrando para mim e para você assim hoje, como Deus mostrou no passado. Não tem como o povo viver sem ter alguém ali, levantado por Deus, ensinando a eles, orando por eles, ensinando a palavra do Senhor para eles. Não tem como. Aí Deus levanta. Agora pronto. Presta atenção como é que você vai entender. Deus criou tudo. O povo pecou, a morte os atingiu, foi parar na escravidão. Deus levanta Moisés e manda Moisés tirar o povo daquele lugar e levar para a terra prometida, o Êxodo. Logo depois que atravessam o Mar Vermelho, Deus levanta os levitas, aqueles que vão fazer a obra de quem? De Deus. O povo agora é um povo livre. O povo agora
é um povo que tem os homens e mulheres de Deus para auxiliá-los, para orar por eles, para ajudá-los. Eles agora começam a se preparar para entrar na terra prometida. Só que essa terra se chama Canaã. Vou voltar lá atrás. Essa terra se chama Canaã. Quem mora em Canaã? Eu falei agora há pouco, o nome de quem mora no Canaã: cananeus, heteus, ferezeus, filisteus, amorreus. Todo mundo já mora em Canaã. Esses aqui carregavam o quê? Podemos chamar de uma mágoa, uma tristeza, uma dor. Lembra que eles foram os descendentes do filho amaldiçoado por Noé? Você acha que eles queriam os israelitas na terra deles? Então o povo de Israel ia ter que fazer o quê? Para conquistar aquela terra, o povo ia ter que fazer o quê? Ia ter que lutar. Para entrar ali, o povo ia ter que lutar. Agora, como que eu vou lutar? Eu preciso de informações para me lutar. Se eu for para uma guerra sem ter informações, eu sou louco. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala: você que quer construir uma torre, se você não se assentar primeiro e não calcular se você tem condições para construir aquela torre, então você vai passar vergonha, porque você vai começar a construir, só que você não fez os cálculos antes, você não vai conseguir terminar, não vai conseguir concluir, e todo mundo que passar vai zombar de você, vai rir de você, porque você começou e não terminou. Então Jesus fala que nós temos que calcular se nós temos condições de ir para aquela guerra. Quando eu falo de cálculos, que eu vou calcular, eu vou mexer com o quê? Então quando eu falo que eu vou calcular alguma coisa, eu mexo com o quê? Pronto, esse é o quarto livro da Bíblia. Números. O povo já tinha saído do Egito, o Êxodo. Já tinha os sacerdotes para guiar eles, os levitas para cuidar deles. Agora era hora de ir para a guerra. Então era hora de calcular. Era hora de saber os números. É isso que você vai encontrar no livro de Números. Quantos soldados eles tinham? Eles começam a contar. Organização. Quantos homens acima de 20 anos nós temos? Quantos já são idosos? Quantos têm força para ir e para voltar? Quantos médicos nós temos aqui? Pessoas que sabem trabalhar com a área da medicina, porque se vai ter guerra, vai ter feridos. Se vai ter feridos, nós precisamos aqui de alguém para cuidar dos feridos. Então o quarto livro da Bíblia é toda a organização para entrar onde? Na guerra. Para conquistar a terra, tinha que vencer a guerra. Para vencer a guerra, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular. Quantos ferreiros nós temos? Ferreiro fazia o quê? As espadas, as armas. Será que nós vamos ter gente suficiente para construir as armas que precisamos? Os escudos? Então esse é o quarto livro da Bíblia. Agora já tinham saído do Egito, já tinham os sacerdotes, agora estava fazendo o cálculo. Vamos entrar onde? Na guerra. Aí vem o quinto livro da Bíblia. O quinto.
O quinto livro da Bíblia se chama Deuteronômio. Se você analisar tudo que eu estou falando, é como se a gente estivesse dentro do Êxodo ainda, que a gente saiu do Egito e não chegou na Terra Prometida. O que significa a palavra Deuteronômio? Também não é do nosso vocabulário. Deuteronômio quer dizer repetição da lei, segunda lei. Deixa eu explicar para vocês aqui. De quando o povo saiu do Egito até o momento que eles estavam se preparando para entrar na guerra, anos se passaram. Naqueles anos que se passaram, muitos morreram e outros nasceram. Os mais jovens não conheciam a lei que foi ensinado lá atrás no Sinai. E quando você não conhece a lei, o que acontece? Você desobedece. O erro entra. O que Moisés faz? Moisés chama todo mundo. Moisés chama todo mundo e diz assim, ó. Moisés chama todo mundo e diz assim, ó. Ouçam o que o nosso Deus nos ensinou. E Moisés começa a repetir tudo o que Deus ensinou lá atrás. Então o livro de Deuteronômio é a repetição de todos os ensinamentos de quem? De Deus. O livro de Deuteronômio é como se fosse o resumo de tudo que Deus já ensinou até agora. O povo estava já com os sacerdotes, com os levitas. O povo já tinha contabilizado todas as suas estratégias, os seus números. Mas muitos ali não tinham o temor a quem? Porque nasceram depois. Posso te ensinar uma coisa? Você pode vir na igreja. Você pode fazer toda a sua estratégia para vencer as batalhas que você enfrenta, espiritualmente e fisicamente. Mas se não existir o temor de Deus no seu coração, você não vai chegar em lugar nenhum. Tem que ter o temor. O apóstolo Paulo diz que é temor e tremor. Eu sempre tenho que saber que Deus é Deus. E não perder isso nunca de vista. Então o quinto livro da Bíblia, Moisés faz o quê? Repete toda a lei. Todos os ensinamentos de quem? De Deus. Primeiro livro da Bíblia. Só você lembrar da lógica. Primeiro livro da Bíblia. Segundo. Terceiro. Quarto. E o quinto? Deuteronômio. É só você lembrar da lógica. Criação, saída da escravidão, instituição dos sacerdotes, contabilização dos números para entrar na guerra, repetição da lei para que o temor de Deus nunca se perca do meu coração. Estou pronto para entrar na guerra? Estou ou não estou? Agora eu estou. Agora eu estou, já tenho tudo que eu preciso. Vou entrar na guerra. Só que acontece um problema no final do livro de Deuteronômio. Qual é o problema? Quem está me levando morre. No final do livro de Deuteronômio fala sobre a morte de Moisés. Quem estava me conduzindo morreu. Meu líder morreu. E agora? Agora é necessário levantar
um novo líder, alguém que vai nos levar lá dentro da terra e nós vamos conquistar ela. Quem é o substituto de Moisés? Josué. Esse é o 6º livro da Bíblia. Viu a lógica? Entendeu por que o Josué está depois do Deuteronômio? Se no final do Deuteronômio Moisés morre, então quem vai continuar agora é quem assumiu. Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. O que o livro de Josué vai me falar, vai me ensinar? As guerras. O livro de Josué inteiro vai falar de quê? De guerras. Se você abrir o livro de Josué para ler, você vai ver: é guerra aqui, é guerra ali, é guerra lá, é guerra acolá. E o povo vencendo. O povo vencendo. O povo de Deus vencendo. Porque agora o povo estava com quem? Estava com Deus. O povo estava com Deus. Então, para você fazer esse link, o que vem depois de Deuteronômio é só você lembrar. No final de Deuteronômio, Moisés morre. Então alguém tem que assumir. Quem assume? Josué. Aí começam as guerras. É a guerra contra Jericó. Lembra das muralhas de Jericó? As muralhas caíram ou não caíram? Onde que eu vou achar isso? Em qual livro da Bíblia? Por que eu vou achar em Josué? Josué é o livro do quê? Das guerras. Lembra que o sol parou, a lua parou e o povo de Deus venceu os inimigos? Aonde que eu vou encontrar isso? Em qual livro da Bíblia? Por que eu vou encontrar em Josué? Porque Josué é o livro das guerras. Então toda vez que vier a questão das guerras, eu vou encontrar onde? Josué. Esse é o 6º livro da Bíblia, Josué. No final do livro de Josué acontece outro problema. Qual é o problema? A morte de Josué. Morreu. Vou fazer o link aqui, Morreu. Se morreu, alguém tinha que o quê? Assumir o lugar. Só que agora, Deus não encontra uma pessoa como Josué. Quando Moisés se foi, Deus encontrou uma pessoa como Moisés, que foi Josué. Agora Deus não encontra alguém igual Josué. Josué é conhecido como o homem mais obediente de toda a Bíblia. Você não vai encontrar ninguém na Bíblia mais obediente do que Josué. Aí alguém vai gritar: e Jesus? Jesus não conta, irmão. Jesus é o próprio Deus. Eu não posso querer comparar Jesus com um simples mortal como nós. Estou falando dos mortais. Josué é conhecido como o homem mais obediente de toda a história da Bíblia. E Deus não encontra outro homem como Josué. Aí Deus começa a levantar algumas pessoas. Lembra que Israel tinha 12 tribos? Então Deus levanta um naquela tribo, outro naquela outra tribo. É tipo aquela pessoa que é excelente no que faz. Quando você não tem ela mais, você tem que juntar 4 ou 5 para fazer o que ela fazia. Deus começa a fazer isso. Aí aonde vai aparecer algumas figuras que você já ouviu falar?
Sansão, quem já ouviu falar em Sansão? Sansão é uma das figuras que Deus levanta. Débora, quem já ouviu falar em Débora? É outra figura que Deus levanta. Jefité. Gideão, quem já ouviu falar em Gideão? É outra figura que Deus levanta. Então agora já não existe um único mais, existem vários. Esses vários vieram depois de quem? Depois de quem? Josué. E como que a Bíblia chama esses vários? Juízes. Depois que o Josué se vai, Deus levanta os juízes. Agora você começa a entender por que que o 7º livro da Bíblia se chama Juízes. Depois que Josué se foi, é só você se lembrar, ó. Como é que eu faço para guardar isso, Bispo Paulo? Fácil. Josué o 6º, ele se foi. Deus não levantou uma única pessoa, Deus levantou vários. Então são os juízes. Deus levanta os juízes. Só que se você observar, ler o livro de Juízes, todos eles pisam no tomate. Todos. Todos desagradam a Deus. Todos. E aí fazer o quê? E agora? Será que não vai ter um que vai agradar a Deus? Nasce o último juiz da terra. Depois desse não teve mais nenhum outro. Só que entre esse último juiz e os juízes que houveram antes dele, vai ter um livro pequenininho aí. É aí que muitas pessoas se confundem. Se nós fôssemos falar de uma questão lógica, depois do livro de Juízes, deveria estar o livro de Samuel. Porque Samuel foi o último juiz da terra, levantado por Deus. Só que antes de Samuel vem um pequeno livro chamado Ruth, que seria o 8º livro da Bíblia. Eu vou explicar para você o que é o livro de Ruth e por que ele está aí. Mas se a gente for olhar numa análise clínica, lógica, não tinha necessidade dele estar aí. O livro de Ruth nos traz um ensinamento profundo, fora dessa sequência lógica que nós estamos aprendendo. O livro de Ruth é muito parecido com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Quem lê as cartas do apóstolo Paulo se identifica muito com o livro de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma mulher daqueles povos inimigos. Aprenda isso aqui, ó. Daqueles povos estrangeiros. Ruth se casa com o filho de uma mulher chamada Noemi. E o marido dela morre. O marido de Ruth morre, ou seja, o filho de Noemi morre. Então fica agora só a nora e a sogra. Ruth e Noemi. O que Noemi fala para Ruth? Você é jovem. Você é solteira agora, segue seu caminho, vive a sua vida, você está livre.
eu vou voltar para a minha terra, a terra de Israel. Aquela terra lá que o Josué conquistou. Lembra? As batalhas, as guerras. Depois vieram os juízes, passaram por lá também. Eu vou voltar para lá. Ruth olha para Noemi e diz assim: seu povo, a partir de hoje será meu povo. Seu Deus será o meu Deus. Ruth abre mão de todos os seus deuses, de toda a sua idolatria. Ruth abre mão do seu próprio povo e vai com Noemi para a terra de Canaã. Chegando lá, o que Ruth faz? Ruth abre o coração para o Deus Todo-Poderoso. E Deus abraça Ruth. Deus acolhe Ruth. E Ruth se torna uma peça importante dentro da história bíblica. Por que Ruth vem antes de Samuel? Agora você vai entender. Porque no livro de Samuel fala sobre um personagem chamado Davi. E Davi era filho de quem? Filho de Jessé. E Jessé era filho de quem? Filho de Obed. E Obed era filho de quem? Filho de Ruth. Então Ruth era a bisavó de Davi. Esse é o motivo que o livro de Ruth vem antes de Samuel. Como em Samuel vai falar de Davi, então antes veio o livro de Ruth para mostrar de onde Davi nasceu. Mas só por isso vem antes. A mensagem principal do livro de Ruth é a seguinte: não importa de onde você venha, não importa de que povo você é, se você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus, Deus vai te abraçar. É isso que significa o livro de Ruth. Quem fala sobre isso muito? Paulo. Não é isso que as cartas de Paulo ensinam? Sobre os gentios? Não importa de onde você veio, o que você fez, o que você deixou de fazer, abriu o coração para Jesus, aceitou Deus na sua vida como seu único Senhor e Salvador, Deus vai te abraçar. Ah, mas eu sou um pecador, todos somos. Ah, mas eu fiz muita coisa errada, todos fizemos. Você se voltou para Deus de fato e de verdade, Deus vai te abraçar. Então o livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia. O 8º livro vem logo depois de Juízes. Quem foi o último juiz da terra? Deixa eu tentar resumir para você. Samuel foi o último juiz. Samuel foi sacerdote e foi profeta. Deus não estava encontrando ninguém igual Josué, né? Quando encontrou também, ele atribuiu essas 3 funções a Samuel: último juiz, sacerdote e profeta. Então depois de Ruth vem o 9º livro da Bíblia, que é 1 Samuel. 1 Samuel começa contando a história do último juiz, que é Samuel. Só que logo essa história é interrompida. O povo já não queria mais ser guiado por Deus. O povo já não queria mais um homem cheio do Espírito Santo, falando as palavras de Deus e guiando eles. O povo chega para Samuel e diz: queremos um rei que nem os outros povos têm. Um rei que governe a todos nós e nos guie. O povo resolve abrir mão de Deus para ser guiados por um homem. No livro de 1 Samuel você encontra essa história, quando o povo toma essa decisão.
E Samuel fala com Deus e Deus responde a Samuel: diga ao povo que se é isso que eles querem, eles vão ter. Não querem mais ser guiados por mim, querem ser guiados por um homem? Diga a eles que eles vão ter. Só que diga a eles que assim como é nas outras nações, também vai ser em Israel. Se eles querem um rei tem que ser sustentado. Eles vão ter que pagar impostos para o rei. O rei tem um palácio. O rei tem uma vida boa. E quem vai ter que manter tudo isso são eles. Deus falando com Samuel, diga a eles que eu não cobro nada. O cuidado que eu tenho para com eles é de graça. Eu amo a cada um deles. O rei não. O rei vai querer o que é por direito. Se o povo quer, o povo vai ter. O que isso nos ensina? Que nós temos aquilo que nós queremos. Esse negócio de ficar colocando a culpa nos outros por causa das nossas desgraças está errado. Cada um tem o que quer. Cada um acha o que procura. Cada um colhe o que planta. Aprenda isso. Quem é que pediu um rei? O povo. Quem é que não queria ficar mais debaixo da direção de Deus? Então Samuel vai lá e unge o primeiro rei da história de Israel. Quem foi o primeiro rei? Saul. Eu vou encontrar a história de Saul então em qual livro? 1 Samuel. Ele unge o primeiro rei da história de Israel, Saul. Saul vem, começa bem, depois desanda. O povo começa a padecer. Deus se entristece com a desobediência de Saul e diz a Samuel: eu rejeitei Saul. Vai lá e unge um novo rei. Ainda dentro da história do primeiro Samuel, Samuel vai lá e ungiu o novo rei. Quem é o novo rei? Davi. Então aonde começa a história de Davi na Bíblia? Por que começa em 1 Samuel? Quem ungiu ele? Quem ungiu Davi a rei? Por isso que a história de Davi começa em 1 Samuel. Quem ungiu Davi a rei foi... É essas lógicas que eu quero que você guarde. Não tem como decorar a Bíblia. Tem como você guardar as lógicas. Quem ungiu Davi a rei? Samuel. Então a história de Davi começa no 1 Samuel. E ali começa a história de Davi. Vai se desenrolando. Vai acontecendo. Se estende pelo livro de 2 Samuel, que é o 10º livro da Bíblia. 2 Samuel é o 10º livro da Bíblia. O Davi é obediente, depois também peca, pisa no tomate. Quando entra o pecado, vem também o que eu falei? A morte. Então o Davi é separado de quem? De Deus. E o Davi padece, sofre. Mas o Davi faz o quê? Se arrepende, pede perdão, se humilha, se volta para quem? Para Deus. Deus olha para o Davi, tem misericórdia dele, o alcança, o perdoa. Ele colheu os frutos ruins. Mas aí o Davi volta para Israel, volta a ser rei, e a glória da segunda casa se torna maior do que a primeira. E assim termina o livro de 2 Samuel. Porque Samuel morre. Assim termina o livro de 2 Samuel.
Quem entendeu? Deixa eu fazer uma recapitulação com vocês. Fecha a Bíblia aí. Todo mundo fecha. Todo mundo fecha. Se deixar, eu viro até amanhã, 5 da manhã. Porque quando você começa a entender, você vai vendo que é uma engrenagem, uma coisa vai encaixando na outra. Fechou? Presta atenção nas perguntas que eu vou fazer. Escuta, raciocina, procura a lógica para você responder. Qual é o livro da Bíblia que eu vou encontrar a instituição dos sacerdotes, daqueles que vão fazer a obra de Deus? Quem respondeu Levítico acertou, porque é ali que Deus institui o levirato, o sacerdócio, as pessoas que vão fazer a obra de Deus. Qual é o livro da Bíblia? Presta atenção. Qual é o livro da Bíblia que eu vou ter a primeira referência, que não importa de onde a pessoa venha, quem ela seja, o que ela tenha feito, mas se ela abrir o coração para Deus e aceitá-lo como seu Senhor, Deus vai abraçá-la. Qual é o livro da Bíblia? Qual é? Quem respondeu Ruth acertou. Qual é o livro da Bíblia que vai falar para mim sobre a criação, o princípio, o início de todas as coisas neste mundo? Hã? Gênesis. Qual é o livro das guerras? Guerras e vitórias. Qual é o livro da Bíblia? Eu quero falar de guerras e vitórias. Vou ler qual livro da Bíblia? Qual livro? Quem respondeu Josué acertou. Captou a questão da lógica? Se você entende a lógica, acabou. Você guarda tudo. Qual é o livro da Bíblia? Qual é o livro da Bíblia que eu vou encontrar o último de todos os juízes e a consagração do primeiro rei do povo de Israel? Rapaz, vocês ficaram bons, hein? Viu que bacana? Então, para finalizar, tá com a Bíblia fechada? Posso finalizar? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto? Quinto? Sexto? Sétimo? Oitavo? Nono? E 10º. Palmas para Jesus.